Todas as segundas, às 18 horas e aos domingos, às 8 horas da manhã, aqui na Rádio Comunidade, você tem um encontro marcado com a doutrina espírita, o Centro Espírita Friburguense no ar. O ensinamento dos espíritos superiores através das palestras realizadas no Centro Espírita Friburguense, trazendo até você a codificação de Allan Kardec. Todas as segundas, às 18 horas e aos domingos, às 8 horas da manhã, o Centro Espírita Friburguense no ar. Vamos fazer a nossa prece para passarmos para a nossa irmã Sueli, que vai falar sobre o bem e o mal. Ninguém conhece isso, né? Então vamos lá. Deus, querido Pai, agradecidos estamos, Senhor, por mais essa tarde, por mais esta oportunidade de ampliarmos o nosso entendimento à luz da doutrina espírita. Que essa reunião transcorra com muito aprendizado para todos nós. Obrigada, Senhor. Graças a Deus e que assim seja. Uma boa tarde para todos. Nós ainda estamos dentro da lei divina e natural, né? Hoje abordando o tema o bem e o mal. Sendo que 3 questões aqui a gente já até adiantou na nossa palestra de semana passada, mas eu vou trazê-la novamente para que a gente relembre, né? Porque ela está dentro desse estudo aqui do bem e do mal. Esse tema, ele está presente em toda a doutrina, né? No Livro dos Espíritos, ele está muito bem explorado pelas questões que Kardec fez aos espíritos, os questionamentos que Kardec fez aos espíritos. Aqui trouxemos também algumas observações que Kardec colocou no livro que é o Espiritismo, que é o que é o Espiritismo. É um livro excelente, né? Porque ele tem aqueles personagens criados por Kardec e ele dialoga com eles e depois faz um resumo da doutrina. Então, nós vamos trazer algumas considerações do livro, o que é o Espiritismo, o Livro dos Espíritos, e também na Gênese nós vamos encontrar também algumas observações muito interessantes e no Céu e Inferno também. Então, esse tema é muito bem abordado por Kardec. Essa questão é uma questão de escolha que nós fazemos na caminhada que a gente está trilhando aí em busca da nossa perfeição. Mas vem sempre essa pergunta: Deus criou o mal? Tem, inclusive, várias histórias interessantes a respeito, que eu nem trouxe, porque senão nós vamos ficar muito tempo nesse tema, né? Mas essa é uma questão que a gente sempre aborda, né? Deus criou o mal? Sabendo quem é Deus. Mas quem é Deus? Bom, Kardec fez essa pergunta, tirando quem, colocando que é Deus, e eles responderam: inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Isso é a primeira pergunta de O Livro dos Espíritos. Então, conhecendo os atributos divinos, absolutamente perfeito, soberanamente justo e bom, nós já entendemos que ele jamais criaria o mal. Ele jamais criaria o mal. Quando nos criou simples e ignorante, colocou em nós a sua lei, né? Colocou em nós ali a essência do bem, porque nos fez a sua imagem e semelhança nesse poder de criar, no poder de amar incondicionalmente. Que nós temos esse poder de amar incondicionalmente. Mas isso só vai acontecer quando nós nos melhorarmos, quando compreendermos que o nosso próximo é nosso irmão, é filho de Deus, como nós somos, então é nosso irmão. E aí aceitarmos a nossa condição de espíritos imperfeitos, ainda carregados de paixões e inferioridades, para a gente poder consertar isso aí, para a gente ir anulando essas inferioridades a ponto de nos tornarmos aptos a ter pelo menos algum conhecimento a respeito do Criador.
Então, Deus, como a gente já sabe, não criou o mal, mas vamos aqui à resposta de Kardec no livro O que é o Espiritismo. Deus não criou o mal. Ele estabeleceu leis e estas são sempre boas, porque ele é soberanamente justo e bom, né? Não está o justo aqui, mas ele é soberanamente bom. Aquele que as observasse fielmente seria perfeitamente feliz. Porém, os espíritos, tendo seu livre-arbítrio, neles sempre as observam, nem sempre as observam. E é dessa infração que provém o mal. Então, certamente, o mal é criado por nós pela nossa desobediência à lei divina ou natural. Ainda nesse livro, O que é o Espiritismo, no item 130 do 3º capítulo, que depois tem ali a observação para vocês consultarem, né? Kardec pergunta: o homem já nasce bom ou mal? Aí engraçado que nessa questão, eles respondem de uma forma muito interessante, porque se Deus não criou o mal, então ele não pode nascer mal. Se Deus não criou o mal, então se ele nasceu mal, não é culpa dele? Então olha a resposta que os espíritos dão aqui. É preciso fazermos uma distinção entre a alma e o homem. A alma é criada simples e ignorante, isto é, nem boa nem má, porém suscetível, em razão do seu livre-arbítrio, de seguir o bom ou o mau caminho, ou, por outra, de observar ou infringir as leis de Deus. O homem nasce bom ou mal, segundo seja ele a encarnação de um espírito adiantado ou atrasado. Então ele pode nascer mal? Pode. Olha que interessante esse final, ó. O homem nasce bom ou mal, segundo seja ele a encarnação de um espírito adiantado ou atrasado. Isso justifica aquela maldade inerente a crianças que não tiveram oportunidade ainda de viverem aquela encarnação em vários anos, ainda bem pequenos. Nós já percebemos que ali tem uma alma que não carrega muita bondade. Isso já é perceptível quando a criança é pequena. Inclusive, a ciência já está dizendo, ela prova isso, né? Que o psicopata já nasce psicopata. Isso aí parece que, mas então ele não tem culpa. Se nós estivermos olhando pela unicidade das existências, ele não teria culpa. Mas é aí que entra o processo da reencarnação. Durante inúmeras encarnações, porque se eu colocar numerosas, nós vamos poder contar, né? Então, durante inúmeras encarnações, esta alma fez escolhas erradas. Ela desenvolveu muitos males em si. Ela moldou o seu caráter dentro da maldade. Ela que fez isso. Ela escolheu esse caminho. Desde que quando foi criada simples e ignorante, ela, na sua caminhada, fez péssimas escolhas e se tornou um espírito malvado, sem solidariedade, sem caridade, sem empatia para com o próximo, sem se importar com a dor do próximo. Então, em cada encarnação que esse espírito obtém a oportunidade, né, de reencarnar, em cada uma delas, ele não vai nascer bonzinho, ele vai nascer mal.
Ele vai nascer psicopata, porque ele é um espírito assim. Então ele vai reencarnar num corpo e ele vai continuar sendo psicopata até que também em inúmeras encarnações ele se corrija. Ele perceba que ele precisa se corrigir. Porque ele sofre também com isso. O sofrimento nós às vezes não vemos, mas acontece também na erraticidade. Essa alma, quando volta a ser espírito no final da sua vida material, deixa aqui o seu corpo físico, é ele que é o psicopata, não é o corpo. Então ele vai sofrer os efeitos da sua malignidade, das suas atitudes indignas. Ele vai sofrer esses efeitos por conta da própria consciência e também dos outros espíritos explorados por ele, que vão atormentá-lo na erraticidade. E vai chegar um ponto que ele vai entender que ele não pode continuar desse jeito. Aí também, se ele levou inúmeras encarnações fazendo péssimas escolhas, ele vai reencarnar inúmeras vezes para ele também fazer escolhas melhores, para ele se sentir mais fortalecido. Aí sim, então, isso aqui explica perfeitamente o que a ciência diz. O homem nasce bom ou mal, segundo seja ele a encarnação de um espírito adiantado ou atrasado. Eu quando li isso aqui, porque quando eu escutei isso numa entrevista de um psiquiatra, eu fiquei assim chocada com isso. Meu Deus, ele nasce psicopata? Aquela criança, e ela dá provas disso desde o início. Desde o início, sabe o que ele falou? Que uma criança de colo ainda, num parquinho, quando ela está num parquinho, se uma outra criança chorar, se machucar, e ela estiver observando isso, aquela criança que está no carrinho, se ela estiver observando, ela vai se chocar com aquilo. Ela vai dar sinais de que ela está assustada com aquilo ali, embora ela não saiba nem falar. A alma psicopata não faz nada. Ela não tem reação diante da dor daquele amiguinho que se machucou no parque. Então, quando eu escutei isso, doeu o coração. Eu falei, meu Deus, isso aí a gente tem que pesquisar isso dentro do espiritismo. Achar uma razão para isso aí. Aí, quando eu vi isso aqui no que é o espiritismo, eu falei, tá aí a explicação. Eu já devia estar imaginando, porque se a gente reencarna, o espírito não melhora porque morreu o corpo, porque deixou o corpo na Terra, ele continua sendo a mesma coisa. Já devia ter feito ter feito essa conclusão, mas eu não tinha feito. Aí eu fui ter essa certeza quando li isso aí, que realmente, né, 130, né, eu passei aqui já. Quando eu li isso aqui que eu vi, o homem nasce bom ou mal, segundo seja ele a encarnação de um espírito atrasado ou adiantado. Ele foi criado por Deus simples e ignorante, mas quando ele recebeu a marca dele, de Deus, ele entregou a ele o livre-arbítrio, colocou a sua lei na consciência dele, e deu oportunidades a ele de caminhar fazendo escolhas, auxiliado por um anjo da guarda, por um espírito protetor superior a ele, e ele teria que dar ouvidos a esse espírito. Ele não deu, tirou suas próprias conclusões na atitude que tomou e foi desenvolvendo o mal em si. Aí ele se tornou mal e em muitas encarnações ele acabou por moldar o caráter dele dentro da malignidade e se tornou aí uma alma que apresenta dentro da psicologia do mundo, dentro da psiquiatria aqui nos mundos, uma alma psicopata ali, que não tem a menor pena, que não sofre nada diante do sofrimento alheio. Na 131, Kardec pergunta, qual a origem do bem e do mal na Terra e por que este predomina? Né? Por quê? Por que ele predomina? Então, olha só o que ele diz. Eles dizem, a imperfeição dos espíritos que aqui se encarnam é a origem do mal na Terra. Não vamos esquecer a
Terra é um planeta de provação e expiação. Isso quer dizer que a esmagadora maioria dos espíritos que aqui reencarnam são espíritos que devem, são espíritos devedores. Eles vêm para resgatarem um passado de erro e para provarem que já estão mais conscientes, mais sensíveis às leis de Deus e que podem ser melhores. Então é provação e expiação. Toda expiação é uma provação, mas nem toda provação é uma expiação, porque ele apenas pode estar em provas e não estar mais acumulando erros ali, apenas provando que ele já aprendeu. Por isso é um plano de provação e expiação. Então a imperfeição dos espíritos que aqui se encarnam é a origem do mal na Terra. Quando falamos que somos imperfeitos, mas então Deus criou seres imperfeitos? Não, Ele criou seres simples e ignorantes para que buscassem a perfeição. Mas alguns buscaram a imperfeição. Então isso não é culpa de Deus, não vamos colocar isso na conta dele não. É na nossa mesmo, quando a gente faz escolhas deselegantes na nossa caminhada evolutiva. Quanto à predominância deste mal, dessa imperfeição, quanto à predominância deste, provém da inferioridade do planeta, cujos habitantes são, na maioria, espíritos inferiores, ou que pouco têm progredido. Em mundos mais adiantados, onde só encarnam espíritos depurados, o mal não existe ou está em minoria. Então essa progressão que a Terra está fazendo ela vem fazendo desde que foi criada. Nós estamos progredindo desde que ela foi criada. A gente nunca para de progredir. Mas nós estamos num momento da Terra em que ela está muito próxima de deixar de ser um planeta de provação e expiação para ser um planeta regenerador. A diferença vai acontecer porque, enquanto ela é um planeta de provação e expiação, o mal impera, embora nós tenhamos aqui excelentes modelos de moralidade. Mas, passando para um plano regenerador, vai ser o contrário. Nós vamos ter a maioria de espíritos bons encarnados nela e ainda uma minoria de espíritos muito imperfeitos, mas que já entenderam que precisam fazer o bem. Não são mais a laranja podre do saco. Eles já entenderam que precisam fazer o bem. Então essa é a vantagem de passar aí de um plano de provação e expiação para um regenerador, e a grande oportunidade nossa que estamos aqui de acompanhar essa evolução, de deixarmos de ser a laranjinha podre que está apodrecendo todos os laranjinhas do saco, para então podermos reencarnar nesta terra, que é a terra prometida, que é uma terra que vai se transformar num plano de regeneração e não mais um plano de maldade. Na 132, Kardec pergunta ainda isso em O que é o Espiritismo. Qual a causa dos males que afligem a humanidade? A causa, O nosso mundo pode ser considerado ao mesmo tempo como escola de espíritos pouco adiantados e cárcere de espíritos criminosos. Está explicada a nossa sociedade. Está explicada a sociedade da Terra, não estou me referindo à do nosso país, estou me referindo à da Terra inteira. Então, quando a gente pensa, a gente fala assim, gente, mas o que aconteceu? Estourou um balão cheio de criminosos e caiu tudo aqui? Caiu tudo aqui. Caiu tudo aqui, caiu na Europa, caiu no Oriente, caiu tudo na Terra. Por quê? Porque a Terra é essa escola. Ela é aquele hospital que está nos dando a oportunidade de consertarmos as nossas doenças, as nossas enfermidades morais. É isso mesmo, caiu tudo aqui.
Ah, mas a gente ouve falar que o Brasil é a pátria do Evangelho de Jesus. Ué, e é. É. O mundo todo é. Por quê? É um hospital que ensina os espíritos a se redimirem, que dá oportunidade a esses espíritos de fazerem certo, de seguirem o Evangelho de Jesus. Em todas as religiões, nós encontramos caminhos bons para serem seguidos. São vários caminhos que vão se encontrar num só. Nesse Deus, nesse Criador soberanamente justo e bom. Em todas as culturas, em todos os países, nós encontramos essa mensagem. A mensagem de Jesus em todos? Não, porque tem alguns que não são cristãos. Os judeus não são cristãos, mas nem por isso deixam de seguir aquela mensagem deixada pelos profetas de fazer o bem. Não são somente os cristãos que vão ser salvos. A salvação não está nas religiões, não está nas filosofias, nas igrejas e nem nos templos. Ela está na caridade. E aqui passava uma coluna, aí onde está a beiradinha dela, ó, com essa bandeira da doutrina espírita. Fora da caridade não há salvação. Então, se fosse diferente, os ateus estariam condenados, aqueles que não são cristãos estariam condenados. Não, aqueles que são caridosos, solidários com o seu próximo, esses estão muito mais próximos de Deus do que muitos de nós religiosos que somos cristãos, deístas e que não perdemos uma oportunidade, né, de ouvirmos uma pregação, seja ela na igreja católica, na igreja protestante, ou uma palestra aqui no centro, porque são as nossas intenções, é o nosso coração, né, cheio de amor ao próximo, que conta, e não aquilo que a gente fala, né, ou que a gente faz, que não está de acordo com a lei divina e com a lei natural. Continuando aqui, pelo contato de seus vícios, eles se infelicitam reciprocamente e punem uns aos outros. Exatamente isso. Né? Os males de nossa sociedade, da nossa humanidade, são a consequência da inferioridade moral da maioria dos espíritos que o formam. Então, é uma escola que está aqui para nos ajudar. Nós estamos internados momentaneamente nesse grande hospital, né? E estamos matriculados por Deus nessa grande escola que é a Terra, para então fazermos a nossa caminhada de forma melhor, fazendo escolhas mais elegantes, mais inteligentes, mais apropriadas ao que nos ensina a lei de Deus que está inscrita na nossa consciência. E isso não é sem dor. Toda mudança, toda arrumação causa transtorno, causa problema. E nós acabamos por nos esbarrar, porque a gente só sabe que uma espetada de um espinho dói quando espeta na nossa carne, como diz Paulo. Porque enquanto está na carne do próximo, a gente não avalia o tamanho da dor. Por isso aqui, ó, pelo contato de seus vícios, eles se infelicitam reciprocamente e punem-se uns aos outros, até que a gente aprenda a controlar as nossas impulsividades, as nossas fraquezas, a nossa vontade, às vezes, de ferir o outro. Lembro-me aqui agora, nesse momento, não lembrei nem disso em casa, senão eu tinha relido a história,
Mas na era glacial, os porcos-espinhos morriam congelados, porque eles não podiam se juntar a ninguém, porque eles feriam uns aos outros. Ainda que eles quisessem aquecer os amigos e serem aquecidos por eles, não conseguiam, porque o espinho do outro fazia feridas profundas no corpo daquele que ele tentava ajudar. E aí acabavam morrendo pelas infecções, pelo que acontecia ali. Então eles chegaram à conclusão que eles não podiam ficar juntos, que eles tinham que ficar afastados. Aí eles morriam congelados. Não morriam das feridas, mas morriam congelados. Então o que eles chegaram à conclusão? Através da dor, do sofrimento, do contato dos vícios, o que eles compreenderam? Que eles tinham que se aproximar só o bastante para aquecer, mas nunca para encostar e ferir. E assim eles venceram a era glacial. E é isso que a gente tem que entender. Se nós temos espinhos e ainda não conseguimos tirá-los, a gente tem que se aproximar do outro de forma que a nossa inferioridade não cause feridas nos outros, nem problemas nos outros. É essa preocupação que nós temos que ter nos nossos relacionamentos. Aí eu estou me conduzindo bem. Eu estou entendendo esse bem que a lei divina me ensina. Esse é o trabalho, por isso que nós estamos nessa terra aí sofrendo, porque nós somos muito imperfeitos. O nosso egoísmo, o nosso ego não deixa a gente perceber que a gente precisa fazer esse trabalho. E aí a gente vai sofrendo os efeitos negativos até que a gente entenda que estamos no caminho errado, que fizemos uma escolha ruim. Na 133, está aqui. Por que vemos tantas vezes o mal prosperar, enquanto o homem de bem vive em aflição? Quantas vezes vocês já podem ter se perguntado isso? Quando às vezes a gente vê uma pessoa que a gente conheceu no auge da vida, uma pessoa boa, uma pessoa que aos nossos olhos, ao nosso julgamento, era uma pessoa caridosa, que só ajudou os outros. E no final da vida dessa pessoa, ela sofre tanto. Ela tem um final tão dolorido, tão sofrido, e até durante a vida mesmo, passou por tantos problemas, tantas privações, tantas dores. E a gente fica se perguntando, gente, como pode uma pessoa assim tão boa estar passando por tudo isso? Enquanto que a gente vê pessoas que só prejudicam uma sociedade, só fazem o mal, se darem muito bem. Né? A gente se pergunta, eu já me perguntei várias vezes com a minha pobreza de julgamento. Porque como a gente sabe, julgar é muito difícil. Todo julgamento que é feito sem conhecimento total do fato é falho. É falho. A pessoa não vai ter condições de julgar, de fazer um juízo de valor se ela não consegue, ela não entende o que aconteceu ali, ela não estava presente. Ela precisa se inteirar disso. Então, todo julgamento que é feito sem que se envolver outra pessoa, sem que se estude as duas versões, a do ofendido e a do ofensor, essa pessoa não terá condições de elaborar o verdadeiro, pelo menos aos olhos dela. Sem que ela reconheça que o 6 pode ser 9, dependendo do ponto de vista, ela não consegue fazer um juízo de valor. Ela vai errar. Então, quando eu faço meus julgamentos aqui, da minha inferioridade e imperfeição ainda, eu fico imaginando quantos erros eu estou cometendo ali. Mas às vezes, quando a gente olha alguma coisa, pelo que a gente já sabe, pelo que a gente já aprendeu, pela doutrina, a gente até se forra, né?
de um conteúdo que vai nos levar a fazer uma observação mais real e sincera e até fazer um julgamentozinho. Então, quando a gente faz um julgamento assim, fulano era tão bom, mas está lá na minha, e fulano, que eu não sei o que está por trás disso aí. Eu não sei qual é a história, mas a gente acaba fazendo esse julgamentozinho. Isso acontece. Então aqui os espíritos vão responder isso, olha só. Para aquele cujo pensamento não transpõe as raias da vida presente, para quem a acredita única, isso deve parecer clamorosa injustiça. Não se dá, porém, o mesmo com quem admite a pluralidade das existências e pensa na brevidade de cada uma delas em relação à eternidade. Então, aquela pessoa que está naquela cama, que está acamado há até vários anos ali, né? Ela está fazendo o resgate dela. Não nos cabe fazer esse julgamento. O que ela fez, deixou de fazer? Está passando por isso porque mereceu. Não podemos fazer isso. Nós temos que pedir ajuda para que ela permaneça daquele jeito, feliz ali na sua condição, embora esteja sofrendo, mas sabendo que Deus é soberanamente justo e bom e não há inocente pagando por ninguém nesse mundo. Né? A pessoa, ela paga pelo que ela comprou. Ela está resgatando um erro que ela cometeu. Se aquele que só foi um desastre na sociedade continua sendo e está tudo bem para ele, isso não vai perdurar para sempre, porque é nosso irmão. E ele, em determinado momento, vai entender que ele precisa ser bom. Então ele vai até onde ele puder, até onde Deus permitir que ele vá. Olha aí de novo a parábola do filho pródigo. Olha de novo essa situação, que o filho foi até onde pôde ir, ele teve que encontrar o endereço da casa do pai. Então todos esses que hoje estão fazendo o inferno na terra, vão entender. Eles vão chegar à conclusão que estão errados. Só que o problema é que nós somos imediatistas e nós queremos ver isso para ontem. Não vamos ver. E também não temos que ver. Cada um que tem que cuidar da sua própria inferioridade e manter a sua superioridade. Só que a gente peca também nesse sentido de ficar julgando os outros, né? Porque a gente não está aqui para isso. Aí, tá aí, ó, no que é o Espiritismo, no capítulo 3, mais esse texto aí deles, ó. O estudo do Espiritismo prova que a prosperidade do mal tem terríveis consequências em suas seguintes existências. Que as aflições do homem de bem são, pelo contrário, seguidas de uma felicidade tanto maior e duradoura, quanto mais resignadamente ele soube suportá-las. Não lhe será mais que um dia mau em uma existência próspera. Está lá o que é o Espiritismo. Pensemos um pouco, né? A vida da gente passa tão rapidinho, mas tão rapidinho. Quando a gente comemora um aniversário, Josi comemorou ontem, né? Parabéns para ela. Aí a gente fica pensando, meu Deus, eu já estou com essa idade, passou que eu não vi. Eu falo isso para mim também, gente, eu estou com essa idade, passou que eu não vi. Olha como passa rápido. É um piscar de olhos na eternidade, segundo os Espíritos. É tão rapidinho, mais do que a gente imaginaria que fosse. Porque quando a gente tem 10, 15 anos de idade... Não, quem tem 10 que tá doido para fazer 15, né? Tá doido para debutar, fazer 15 anos. E fica no auge da felicidade ali. De repente, aqueles 15 se tornam 50, 60. E como diz Mário Quintana, né? 660. Passaram-se 60 anos e eu não vi passar. E se eu pudesse voltar no tempo,
jogaria fora os relógios, né? E aproveitaria o dourado das horas que me fossem ofertadas. Então, realmente, gente, é muito rapidinho. Não vale a pena certas coisas que a gente exige da vida, né? Então, entrando agora no Livro dos Espíritos, que aborda isso em questões que Kardec também fez aos espíritos, na 629 está lá. Que significa, que definição se pode dar à moral? Por quê? Quem é moralizado faz o bem. Quem não é, faz o mal. Então, se o assunto é o bem e o mal, eles começam com essa pergunta aí. Que definição se pode dar à moral? A moral é a regra da boa conduta e, portanto, da distinção entre o bem e o mal. Tá vendo aí, ó? É a regra da boa conduta e, portanto, da distinção entre o bem e o mal. Por que isso? Porque para eu ter uma boa conduta, eu preciso fazer a distinção entre o bem e o mal. Se eu não fizer isso, pode ser que eu não tenha uma boa conduta. Pode ser que eu me conduza de tal forma que eu esteja achando que estou certa e não estar certa, e não esteja certa naquela situação ali. Então, a moral é a regra de boa conduta e, portanto, da distinção entre o bem e o mal. Então, eu preciso saber fazer essa distinção para ver se eu estou sendo moralizada ou não, se eu estou tendo uma atitude moral ou não. Funda-se na observação da lei de Deus. O homem se conduz bem quando faz tudo tendo em vista o bem e para o bem de todos. Olha o pronome definido aí. Todos, não é de alguns, né? Então, o homem se conduz bem quando faz tudo. Olha que outro pronomezinho indefinido aqui. Tudo, não é só uma coisinha ou outra, é tudo. Tudo é tudo, né? Então, quando faz tudo, tendo em vista o bem e para o bem de todos. Porque, então, observa a lei de Deus. Se ele fizer isso, ele está observando a lei de Deus, né? Então, quando ele observa a lei de Deus, ele faz isso. Olha aí, não tem por onde correr. É quando nós observamos, quando nós consultamos a nossa consciência, com certeza nós vamos fazer o bem para o outro. E se não for, e se o outro não achar que a gente está fazendo bem, e a gente achar que está, aí é um problema do outro. É o outro que tem uma visão melhor que a minha, e ele então vai ver que eu não estou fazendo tanto bem, mas eu só alcancei até ali, então para ele eu estou fazendo, para mim eu estou fazendo todo bem. Então a minha responsabilidade, ela vai ser minimizada se eu não tiver aprendido a fazer o bem porque não quis. Porque se eu tive a oportunidade de aprender a fazer o bem e não quis, aí a história é outra, porque a responsabilidade vai mudar. 630. Como se pode distinguir o bem do mal? Essa aqui passamos já na semana passada, mas vamos lá, ó. O bem é tudo o que está de acordo com a lei de Deus. E o mal é tudo o que dela se afasta. E como é que a gente vai saber? Consultando a consciência, descascando a cebola. Vai chorar. Vai chorar, mas não tem jeito, é assim mesmo. A única fonte para que eu saiba se eu estou fazendo um bem ou não é consultando a minha consciência. E vendo o que eu quero para mim. Se eu quero para mim aquilo, eu não estou fazendo então o mal, né? A minha consciência não vai me cobrar. Se nós estivermos fazendo aquilo que a gente quer que seja feito a nós, a consciência não vai nos cobrar. Então eu, para mim, estou fazendo o bem. Se o outro não pensa assim, o problema passa a ser dele. Assim, fazer o bem é se conformar à lei de Deus, fazer o mal é infringir essa lei. É simples assim. Só não é fácil, mas ninguém disse que seria, né? Ninguém disse que seria para o espírito, embora a gente já saiba, porque já reencarnamos várias vezes, que ele teria que ficar colocando uma extensão do seu perispírito no útero materno.
formando um corpinho que ele vai usar, aí ele vai nascer com muitas propostas pela escolha de provas que ele fez para dar certo na atual encarnação que ele está entrando. Aí ele já entra chorando, apavorado, com medo, né? Porque ele sabe que ele pode não dar conta. E na maioria das vezes a gente não dá mesmo, né? A gente não dá mesmo. Então, a alma, ao reencarnar, ela sabe das responsabilidades que ela vai ter aqui nesse mundo. E alguns até desistem dessa viagem, aonde acontecem alguns abortos naturais. Alguns, não são todos que é por causa disso, mas acontece também por causa disso. A alma se arrepende. Ela vai responder muito por isso, mas ela tem esse direito, porque ela tem livre arbítrio. Continuando, 631. O homem tem meios para distinguir por si mesmo o bem e o mal? Já falamos, né? Também sobre isso, ó. Quando ele crê em Deus e quando ele quer saber. Porque se ele não quiser saber, ele não aprende nada. Só aquele que quer saber que vai aprender. Deus lhe deu a inteligência para discernir um e outro. E isso é uma característica nossa. Inteligência dos animais inferiores também. Só que a nossa não tem limite. A nossa foi dada por Deus, colocando em nós a sua marca, né? O homem que é sujeito a errar não pode enganar-se na apreciação do bem e do mal e crer que faz o bem quando em realidade está fazendo o mal. Acabamos de comentar isso, né? Jesus vos disse, vede o que quereríeis que vos fizessem ou não. Tudo se resume nisso, assim não vos enganareis. Então isso aqui a gente já tem abordado bastante. Em relação a si mesmo, essa também a gente tem falado bastante, ó. Em relação a si mesmo, é Deus que vos dá a medida do que vos falta. Quando a ultrapassais, sois punidos. O mesmo se dá com tudo o mais. A lei natural traça para o homem o limite das suas necessidades. Quando ele o ultrapassa, é punido pelo sofrimento. Se o homem escutasse em todas as coisas essa voz que diz chega, evitaria a maior parte dos males de que acusa a natureza. Até o estômago fala, chega fulano, não bota mais comida aí dentro não, que eu não aguento. Aí começa a doer. Vocês já não sentiram isso em algum momento, não? Num rodízio de pizza maravilhoso, comendo aquelas pizzas maravilhosas, de repente o estômago começa a doer, porque não cabe mais nada. Aí ele grita. A forma dele falar, não bota mais nada aí não, eu não estou aguentando, está cheio demais, né? Aí a gente para quando? Quando dói. Esse que é o problema. Enquanto não dói, a gente está comendo. Tá muito boa a pizza, tá ótimo. Vem cada uma mais gostosa que a outra. Então na parte moral também é assim. Quando a gente ouve a consciência falando, para, porque tá demais. Para, chega. E aí, se a gente não ouve, o sofrimento é inevitável. Por que o mal se encontra na natureza das coisas? Falo do mal moral. Deus não poderia criar a humanidade em melhores condições? Primeiro, a gente já começou a questionar Deus, a gente acha que é melhor que ele, né? Porque se a gente está fazendo esse questionamento aí, é porque a gente faria melhor, né? Porque quando a gente critica alguma coisa que alguém fez, é sinal que a gente, se fosse fazer, ia fazer melhor do que aquela pessoa. Aqui a gente está esquecendo que é Deus, né? A nossa prepotência vai a tanto que a gente acha que ele fez errado, né? E aí que é uma explicação dele. Porque o mal se encontra na natureza das coisas. Fala o mal moral. Deus não poderia criar a humanidade em melhores condições? A resposta. Já te dissemos, os espíritos foram criados simples e ignorantes. Deus deixa ao homem a escolha do caminho. Tanto pior para ele se seguir o mal. Sua peregrinação será mais longa. Mas aí vocês podem estar se perguntando, ué, mas ele criou simples e ignorantes e não sabe nada. Como é que a gente vai saber que está fazendo boa escolha? Que está fazendo uma escolha ruim ou deveria fazer diferente? Porque junto com
com essa criação da simples e ignorante, ele botou o bom espírito para nos carregar no colo, para nos guiar. Igual quando a gente coloca uma babá para tomar conta de um bebê que não sabe andar, que não sabe fazer as coisas para ele mesmo. Então a mãe cuida, ou então coloca alguém responsável para cuidar. É assim que acontece. Então Deus não nos criou simples e ignorantes e jogou no mundo, não. Jogou em qualquer planeta aí, não. Ele nos criou para a perfeição, para a plenitude da felicidade. Foi para isso que ele nos criou. E ele nos deu essa grande ajuda. Colocou a lei na consciência, nos deu a oportunidade de caminhar e aprender para cada vez mais compreender melhor essa lei. Quanto mais conhecimento, melhor a gente compreende. Ao longo da trajetória, nós vamos aprendendo a analisar e a interpretar essa lei que está lá. Mas colocou alguém junto, o anjo da guarda, o espírito, um espírito protetor, porque na erraticidade, entre uma encarnação ou outra, nós trabalhamos muito, graças a Deus. Imagina se a gente ficasse lá com aquelas roupinhas esvoaçantes, volitando, brincando com os carneirinhos, né? Com as crianças, correndo com as criancinhas, como às vezes a gente vê em umas encenações de filme. Eu ia pedir para morrer de novo, porque eu não ia aguentar, porque eu não consigo ficar parado, então eu não ia aguentar ficar ali, né? Esperando o quê? Esperando o quê? Né? Então os espíritos trabalham. Quanto mais evoluídos, mais trabalham. E isso para eles é uma alegria, porque eles querem que a gente melhore. Eles são bons espíritos, o anjo da guarda é um bom espírito. Ele quer a nossa felicidade. Ele quer que a gente o chame a todo momento, porque quando a gente o chama, nós estamos abrindo o canal com ele e dando a permissão para que ele nos guie e nos ajude. Então é assim que acontece. Deus não jogou ninguém numa corrente de planeta nenhum sem que nós tivéssemos uma ajuda constante. Assim, deixa o homem a escolha do caminho, né? Se não existissem montanhas, não poderia o homem compreender que se pode subir e descer. E se não existissem rochas, não compreenderia que há corpos duros. É necessário que o espírito adquira a experiência. E para isso é necessário que ele conheça o bem e o mal. Eis porque existe a união do espírito e do corpo. A gente faz isso com as nossas crianças, não é? Quando a gente está com uma criança que quer subir um banco e ela não sabe ainda, ela vai cair, ela vai se machucar. Aí o pai tira, não pode subir aí, fala para ela, sobe de novo. Aí o pai fala, não pode subir aí, ela sobe de novo. Tem uma hora que o pai fica ali, do ladinho, e deixa ela subir. Na hora que ela vai cair, o pai segura. Aí ela leva aquele susto. Aí ele fala, tá vendo? Ó, se papai não estivesse aqui, você ia se machucar. Ela não sobe mais. Ela fica condicionada àquilo ali. Né? Então a criança, ela aprende muito por condicionamento. É como os bichinhos. Nós ensinamos os nossos pets por condicionamento, porque eles não entendem, eles não têm aquele raciocínio lógico para saber que não pode fazer nada ali. Aí ele vai fazendo, a gente vai contra essa ação, não com violência, evidentemente, até que a gente condiciona esse petzinho a fazer direitinho. E ele aprende e não faz mais. Então, com os espíritos, bastante ainda num corpinho infantil, até mesmo na infantilidade da alma também, é assim. Eles vão aprendendo por condicionamento, até que por instintos, né? Tanto que quando na Gênesis a gente aprende ali instinto, inteligência, a gente aprende que o instinto, ele nunca está fora de nós. Ele nunca termina, a gente nunca fica sem ele. A nossa razão chega não para substituí-lo, mas para se sobrepor a ele. Porque o instinto não erra nunca, por isso que os nossos pets não erram nunca. Eles sempre fazem certo, porque eles são guiados por instintos.
Então, como o instinto não erra nunca, ele está sempre presente para suprir as inferioridades que nós carregamos, as manchas da razão que ainda não está tão desenvolvida em nós. É assim que acontece. Então, a gente sempre tem a presença dos instintos para nos salvar em momentos que a nossa inteligência falha, que o nosso raciocínio não consegue nos fazer agir certo. Aí o instinto vem e mostra o caminho certo. Aí cabe a cada um de nós aceitar ou não. E nisso ele vai adquirindo experiência. A criança vai adquirir uma experiência com esse ensinamento do pai. Ela criou ela viveu a experiência que se ela subir, ela vai cair, vai se machucar. Mas ela teve que viver, ela teve que cair. Só não caiu porque o pai segurou. Então isso é vivência, é experiência. E assim nós, como espíritos ainda muito infantis diante de Deus, a gente vai aprendendo na nossa caminhada. 635 de O Livro dos Espíritos. As diferentes posições sociais criam necessidades novas que não são as mesmas para todos os homens. A lei natural pareceria, assim, não ser uma regra uniforme? A resposta é lógica, a gente já até teria, né? Olha só, essas diferentes posições existem na natureza e estão de acordo com a lei do progresso. Isso não impede a unidade da lei natural que se aplica a tudo. Ora, aquele que fez mais por progredir, progrediu mais, evidentemente. Aquele que estudou para se qualificar numa determinada cadeira, matéria, seja o que for, ele está à frente daquele que não quis se esforçar. Ou não quis, não fez essa opção. Então, aquele que estudou mais, ele vai estar numa posição diferente da outra que não quis se esforçar, do outro que não quis se esforçar. E é óbvio que ele vai ter necessidades que o outro que não se esforçou não tem. Mas isso está dentro da lei do progresso e é a lei divina. É claro, o que não pode acontecer é a injustiça em cima dessa pessoa. Ela tem que ter os mesmos direitos que o outro, direito à saúde, o direito à alimentação, direito à saúde, a médicos, direito ao emprego. Não pode não ser da qualidade do outro, que vai lhe dar e criar necessidades maiores. Mas ele tem direito a tudo isso. Então, aí é que nós estaríamos maculando a lei natural, a lei divina, de socorro, de amor e de atenção e de respeito por todos. Agora, a questão da desigualdade, ela não é o problema de uma sociedade. O problema da sociedade é a injustiça social. E a injustiça social, ela não está dentro da lei divina. Ela é criada por nós. Nós é que somos injustos. E não a lei divina. A desigualdade é necessária porque ela faz parte da lei do progresso. Inclusive, ela serve até de estímulo para aquele que precisa se qualificar também. Quantas vezes nós nos estimulamos quando um amigo alcança um nível legal, melhor, e esse amigo vem falar para ele fala, meu amigo, você tá sendo um estímulo para mim, eu vou fazer igual a você, eu vou também estudar, eu vou também seguir esse caminho aí. Olha que alegria! Isso não é inveja, não. Isso é ótimo, e esse é o caminho. Os modelos, né, de moralidade são exatamente para nos auxiliar a sermos como eles são. Então isso está dentro da lei de Deus. A desigualdade nunca foi o problema e nem será. Se todos fossem iguaizinhos no seu conhecimento, nas suas aptidões, o que a gente aprenderia com eles? E eles conosco? Nada. Então aquele que sabe o que o outro não sabe, ele troca experiência. E nisso ele está sendo amoroso, solidário.
ele está sendo empático com o seu semelhante. Então ela é uma lei divina. Ela não é uma desgraça nos mundos de prova e expiação as desigualdades, e sim as injustiças que são geradas por conta das desigualdades que são necessárias como estímulos para que todos alcancem um nível legal, né, de evolução. Comentário de Kardec. As condições de existência do homem mudam segundo as épocas e os lugares, e disso resultam para ele necessidades diferentes e posições sociais correspondentes a essas necessidades. Desde que essa diversidade está na ordem das coisas, é conforme a lei de Deus. E essa lei, por isso, não é menos una em seu princípio. Cabe à razão distinguir as necessidades reais das necessidades fictícias ou convencionais. É isso que a gente tem que ver. O que realmente a gente necessita? Né? Porque as nossas posições, elas criam necessidades, mas o que realmente para a gente é necessário? Se a gente conseguir descobrir isso aí, a gente é mais feliz, a gente vai conseguir uma leveza maior na nossa vida. Porque quanto mais a gente tem, mais a gente tem preocupação e responsabilidade sobre aquilo. Eu vou encerrar aqui, porque a gente já chegou ali no nosso horário e nós não vamos conseguir chegar até a última questão disso aí, mas eu vou correr esses slides até o finzinho, justamente para justificar um pouco essa situação daquelas necessidades que a gente acha que tem, né? Quantas coisas, até quando a gente vai realmente a um local, que a gente vê algumas coisas bonitas, aí a gente quer comprar alguma coisa, a gente tem que perguntar, eu preciso disso? Realmente eu estou necessitando disso ou eu vou comprar isso para enfiar numa gaveta, num armário e ficar lá só para dizer que eu tenho? Eu preciso disso, dessa qualidade aí, desse valor? Então a gente tem que fazer essas experiências, esses questionamentos a nós mesmos, até para a questão moral, porque eu estou usando a matéria, as partes físicas, para ser mais concreto nas ilustrações que a gente faz. Né? Então eu vou correr lá para frente aqui, para a gente ler aquele pequeno texto que eu falei com vocês sobre suficiência, né? Aqui é um texto maior, ele foi escrito por uma mãe que se despedia da filha no aeroporto e essa mãe estava doente, provavelmente ela não veria mais essa filha. Então ela se despede da filha e deseja para a filha aquilo que ela acha que é o melhor. É muito interessante, olha só. Desejar o suficiente para alguém é desejar uma vida cheia de coisas boas, o suficiente para que a pessoa se ampare nelas. Desejo a você sol o suficiente para que continue a ter essa atitude radiante. Chuva o suficiente para que possa apreciar mais o sol. Felicidade o suficiente para que mantenha o seu espírito alegre. Dor o suficiente para que as menores alegrias na vida pareçam muito maiores. Recursos o suficiente para satisfazer suas necessidades. Perdas o suficiente para apreciar tudo o que possui. A luz em número suficiente para que chegue ao adeus final. Essa última, então, traz uma lição de vida tão grande, né? Quando você deseja que o outro tenha todas as oportunidades de falar tudo o que ele deseja, até o momento que ele não mais poderá dizer ou ouvir. Então esse texto, ele se encaixa tão bem na vida da gente, dando leveza, porque em momento nenhum ela deixou de desejar dor, chuva,
Ela deixou de desejar até alguns recursos materiais. Não, ela desejou o suficiente para aquela filha. E se a gente for analisar isso aí, isso é tudo de melhor que a gente pode desejar para quem a gente ama. Muita paz para todos e semana que vem a gente retoma daquele comentário ali de Kardec.